Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos tomar então a palavra de Deus que direcionou a nossa oração da manhã, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Segundo o livro dos Reis, tem o primeiro e segundo Samuel. Logo depois do primeiro e segundo livro de Samuel, tem o primeiro dos Reis, segundo dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Até na tradução da Bíblia da Ave Maria, o título é A Sopa Horrorosa. Quando Eliseu voltou a Gálgala, a fome devastava a terra. Estando os filhos dos profetas sentados diante dele, disse a seu servo, já quero explicar, estando os filhos dos profetas, esse era um nome que era dado para os discípulos. O discípulo era chamado filho do profeta. Era uma coisa bonita, porque o discípulo amava o pai, amava o mestre, como amava o pai. Você sabe que Deus reservou um mandamento para os pais. Se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, terminando o terceiro mandamento, que ainda fala de Deus, o quarto já fala dos pais. Tal a importância que Deus dava ao pai e à mãe. E o discípulo amava o mestre tanto quanto o pai, até por isso, porque assim como o pai deu a vida, assim como a mãe deu a vida física, o mestre dava a vida da alma, a vida do espírito. Assim como o pai e a mãe educou para essa vida, o mestre estava educando para a vida eterna, para a vida de Deus. É por isso que também os discípulos eram chamados filhos dos profetas, pelo fato de serem discípulos. Assim como Elias teve seus discípulos, e Eliseu era um dos discípulos, você sabe muito bem que quando Eliseu percebeu, ele era muito íntimo de Elias, era um discípulo muito amado, tipo de João com Jesus, era Eliseu com Elias. Ele percebeu, Deus dá essa intuição aos discípulos que são íntimos. Percebeu que estava no final da vida de Elias. Assim como Deus havia prometido, Deus ia arrebatar Elias do meio deles. Então Eliseu não largava Elias em nenhum momento. Até Elias fica chateado com isto. Mas Eliseu disse, eu não vou arredar o pé de ti. Então Elias diz a ele, então, pede aquilo que queres. E Eliseu pediu, dá-me porção dobrada do Espírito que está no meu mestre Elias. E bonito, quando Elias foi arrebatado por Deus, Elias jogou o manto dele sobre Eliseu. Ele foi, mas deixou o manto dele sinal da graça que tinha recebido para Eliseu. E é bonito que realmente Eliseu recebeu porção dobrada daquele espírito, daquele carisma de Elias. E assim como Elias teve discípulos, Eliseu também acabou ficando com todos os discípulos de Elias e outros que vieram. E assim como Deus fez maravilhas através de Elias, Deus fez maravilhas através de Eliseu. E é disso que está falando. Então eu repito a leitura desde o começo, versículo 38. Quando Eliseu voltou a Gálgala, a fome devastava a terra. Estando os filhos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu servo,
toma uma panela grande e prepara uma sopa para os filhos dos profetas. Portanto, para os discípulos que passaram aquele tempo todo escutando o mestre, e agora era o momento, eles precisavam de alimento. Pegou um deles e encarregou de preparar uma sopa. Versículo 39. Foi um deles ao campo para colher legumes e encontrou uma planta silvestre. Colheu delas, coloquíntidas selvagens. Até eu fui procurar o que é isso, né? É como se fosse um pepininho, que é um legume, e ele colheu aquilo, encheu o manto, voltou para casa, cortou-os em pedaços, dentro da panela da sopa, sem saber o que era. Serviu-se a refeição aos homens. Logo, porém, que provaram da sopa, puseram-se a gritar: homem de Deus, a morte está na panela. Preste atenção ao que eles gritaram. Homem de Deus, a morte está na panela. E não puderam comer. Interessante, eu também fui ver isso. Graças a Deus eu não paro de estudar a Bíblia. É que justamente aquele vegetal que eles encontraram, que ele encontrou, ele não sabia o que era. É uma planta venenosa. E que quando a pessoa come, prende tudo, segura tudo. A pessoa fica até mesmo sem respiração. E claro, dá um desespero. Porque não é simplesmente um veneno que vai ao estômago e envenena a pessoa. Não, ela tem uma substância que já prende a garganta, como que fecha a garganta da pessoa. Até mesmo para defender, para aquele alimento não ser ingerido, porque é muito venenoso. O organismo já se defende, mas se defendendo, tira a respiração da pessoa. Daí justamente o desespero deles. Estavam com muita fome e por isso logo começaram a comer sem saber que estavam comendo algo venenoso. E aí a expressão, o grito deles: homem de Deus, a morte está na panela. Versículo 41. Eliseu disse-lhes: trazei-me a farinha. Jogou farinha na panela e disse: serve agora para que todos comam. E não havia mais nada de ruim na panela. Gente, quem disse que simplesmente farinha colocada numa sopa venenosa, uma sopa tão terrível, uma sopa não, um veneno tão terrível, que já prende a garganta da pessoa e nem deixa respirar? Quem disse que farinha colocada nessa sopa retira o veneno? Claro que não. A farinha não tem nenhuma capacidade de tirar este veneno. Era realmente a graça de Deus, era realmente a presença de Deus. E aí está um sinal prefigurativo, quer dizer, que vem antes, um sinal prefigurativo da Eucaristia. Porque além de tudo que a Eucaristia ela é também como esta farinha, porque é com a farinha que se faz o pão, que retira de nós, que retira da nossa alma, que retira do nosso corpo, que retira da nossa vida todo o veneno. E nós comungamos e nós temos a graça de receber o corpo e o sangue do Senhor, de receber o corpo ensanguentado do Senhor, de receber o corpo crucificado do Senhor, porque o corpo que nós recebemos é o corpo sacrificado, o corpo crucificado do Senhor, porque a missa é a celebração do sacrifício de Cristo, é a atualização. O sacrifício da cruz se atualiza, se torna presente, se faz atual, se torna ato.
o sacrifício de Cristo, que aconteceu lá 2000 anos atrás, mas que bonito, se atualiza. Em outras palavras, se renova naquele momento. E não é uma simples repetição, não. Se renova, se atualiza, se torna ato, se torna algo atual. E é esse Jesus que nós recebemos. Claro, hoje Ele está vivo, hoje Ele está ressuscitado, hoje Ele está com seu corpo glorioso, mas é esse mesmo corpo que ainda traz as marcas das chagas que nós recebemos. E é por suas chagas que somos curados. Repete comigo, é por suas chagas que somos curados. Repete, é por suas chagas que somos curados. Então toda vez que você recebe a Eucaristia, você recebe o corpo de Cristo chagado. Hoje já é glorioso o corpo de Cristo, mas interessante, o Senhor fez questão de conservar os sinais das chagas. Você sabe muito bem que Jesus, quando apareceu para os seus apóstolos, já na tarde daquele domingo da ressurreição, eles estavam espantados, então, pensando que era um fantasma, e Jesus então mostrou para eles as suas chagas das mãos, dos pés, do seu lado atravessado pela lança, estava indo o sinal das chagas. E como Tomé não acreditou, uma semana depois, quando Jesus apareceu outra vez, e daí Tomé estava, porque Tomé tinha dito, eu só vou acreditar se eu colocar a minha mão no lugar das suas chagas. Que bom que Tomé disse isso. Quer dizer, bom para nós. Assim como se diz do pecado de Adão, feliz culpa, né? Também feliz incredulidade de Tomé, porque daí nós sabemos que realmente era Jesus, e era o corpo de Jesus, e era o corpo chagado de Jesus, porque Tomé disse, só vou acreditar se eu tirar a diferença, se eu colocar as minhas mãos nas suas chagas, se eu colocar a minha mão enfiando no buraco do seu lado, aberto pela lança. E Jesus, quando apareceu outra vez, e se mostrou para Tomé, disse, coloca também aqui a sua mão, enfia o seu punho aqui no meu lado, e não sejas incrédulo, mas seja fiel. Então, realmente, Jesus fez questão, e no céu, Jesus continua, isso vai ser por toda a eternidade, Ele vai continuar com o seu corpo, glorioso, mas vai continuar com o seu corpo, Ele não vai jogar fora a sua humanidade, Ele não vai jogar fora o seu corpo, não, e que beleza! Jesus permanecerá, o Filho de Deus permanecerá eternamente como criatura humana, como nós, vai permanecer homem, vai permanecer com um corpo, e é justamente pela presença do corpo de Cristo no céu, que nós somos atraídos, e um dia também o nosso corpo haverá de ressuscitar, atraídos pelo corpo de Cristo que já está na eternidade, que já está no céu, que já está ressuscitado. É a ressurreição do corpo de Cristo que atrai os nossos corpos para a ressurreição, especialmente nós que comungamos o corpo e o sangue do Senhor, como Ele disse, e eu ressuscitarei no último dia. Foi tão bonito quando nós ontem cantamos, né? Eu ressuscitarei no dia final. Vale a pena a gente repetir já agora, eu ressuscitarei no dia final, porque é a grande verdade. Meus irmãos, é por causa da Eucaristia. Eu dizia ontem, a Eucaristia é a semente da ressurreição plantada na nossa carne, essa carne tão frágil, essa carne tão inclinada ao pecado, essa carne tão inclinada a todos os tipos de perversão, mas essa carne está sendo resgatada pelo corpo de Cristo, pela carne de Cristo que nós recebemos em comunhão. E mais ainda, o corpo de Cristo que nós recebemos em comunhão é a semente da ressurreição, porque o corpo que nós recebemos é o corpo ressuscitado, o corpo, sangue, alma, divindade de Jesus ressuscitado, que nós recebemos em cada comunhão. E este corpo de Cristo é a semente da ressurreição em nós, para que recebendo essa semente, um dia nós possamos explodir, embora já estando com o nosso corpo decomposto na terra, um dia nós vamos explodir na ressurreição em
meu corpo e o seu corpo vai se encontrar com o corpo de Jesus. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Era isso que eu estava dizendo a você. Quando nós recebemos a comunhão, nós recebemos o corpo glorioso, mas o corpo chagado de Jesus. As chagas de Jesus hoje são gloriosas. Dom Bosco teve um sonho muito lindo, onde ele viu Jesus, e do lugar das chagas, e não somente das chagas dos pés, das mãos, do lado, mas as chagas da cabeça, por causa da sua coração de espinhos, as chagas do seu corpo todo, por causa da flagelação, as chagas tremendas que ficaram os seus joelhos, pelas quedas que ele teve, as chagas das suas costas, pela terrível flagelação, pelo filme Paixão, de Mel Gibson, que muitíssimos de nós vimos. Você pôde ver o terrível que foi a flagelação. E Dom Bosco viu que quanto maior era a chaga, quanto mais profunda era a chaga, ela brilhava mais. Ele dizia, era como que diamantes, era como pedras preciosas, cintilantes. Mas Dom Bosco não viu apenas o corpo chagado de Jesus cintilando, mas ele viu os outros corpos também. Ele viu também o corpo dele cintilando em pedras preciosas aqui e ali. E o personagem explicou para ele: todas as chagas se tornarão gloriosas. Todas as chagas se tornarão gloriosas, e que bom nós sabermos isso. Também as chagas do nosso coração. Eu sei que a gente reclama muito, que a gente até muitas vezes desanima, muitas vezes a gente até se põe contra o Senhor, e quanta gente até impropera dizendo, mas eu pedi tanto e Deus não me concede, e a situação do meu casamento, e a situação do meu marido, a situação daquele meu filho, a situação daquela minha filha, a situação que eu estou vivendo, e essa situação que me está sendo tão dolorosa, que estão me perseguindo, estão me caluniando, e eu não consigo sair dessa situação. A gente até diz, mas eu sou do Senhor, eu servi ao Senhor, é assim que o Senhor me paga. A gente às vezes até mesmo ofensivo ao Senhor, infelizmente, levados pela nossa emoção e pelo nosso desentendimento, desculpe, pela nossa ignorância, muitas vezes nós até blasfemamos contra o Senhor. Mas Ele quer nos dizer, todas as nossas chagas, todas as suas chagas serão gloriosas. Claro, se nós as acolhermos, se nós as aceitarmos. O Senhor não quer que nós fiquemos buscando o sofrimento, não precisa buscar, né? Já tem sofrimento demais, já tem dor sobrando. Ninguém precisa buscar, ninguém precisa procurar, ninguém precisa provocar, não. É só pegar os que já existem, é só pegar os sofrimentos que já acontecem, e deixe dizer assim, administrar, como o Eto gosta de falar, administrar os nossos sofrimentos, administrar as nossas dores, e não se pôr contra o Senhor, pelo contrário, aceitar, acolher,
Claro, não é naquele sentido de cruzar os braços e deixa. Não, pelo contrário, eu continuo vivo, eu continuo ativo, eu continuo dinâmico, eu continuo do Senhor, embora sofrendo. O sofrimento é meu, o sofrimento é do meu coração, mas a cara é dos outros e a cara é de Deus. E eu continuo a luta. Eu sei que é duro, mas meu irmão, isso é possível. E quando nós olhamos as coisas assim, tudo se transforma na nossa vida, tudo se transforma, e não apenas depois, na eternidade, já nesta vida, as nossas chagas podem tornar-se gloriosas, podem tornar-se cintilantes, e é isso que o Senhor está dizendo. Foi isso que Deus mostrou a Dom Bosco. Primeiro as chagas dele, Jesus, cintilando de brilho, de fulgor, mas também as nossas, deixa eu dizer, também as suas, e repito, elas não precisam só cintilar depois na eternidade, elas podem, e é preciso que elas cintilem já agora, que elas se tornem gloriosas, unidas às chagas de Jesus. E aí está justamente a Eucaristia. Quando eu e você recebemos a Eucaristia, nós recebemos o corpo sofrido de Jesus, já glorioso, mas com as marcas do sofrimento. Nós recebemos as chagas cintilantes de Jesus, para que as nossas chagas se tornem também cintilantes. Nós recebemos o corpo de Cristo com as chagas gloriosas, para que as nossas chagas de agora se tornem já gloriosas. A Eucaristia é isto. A Eucaristia é esta farinha que Deus mesmo despeja nessa panela horrorosa, nessa panela onde aqueles homens que eram discípulos de Eliseu gritaram: homem de Deus, a morte está na panela. E veja, muitas vezes você é obrigado a gritar para Deus, e até dizer, não apenas para o homem de Deus, mas para Deus: Deus, meu Deus, a morte está na minha panela, a morte está na minha vida, a morte está na minha casa, a morte está na minha família. Morte, mas morte que é doença, morte, desculpe a expressão pesada, que é desgraça, porque eu sei que um casamento que se destrói é uma desgraça, eu sei que um filho, uma filha nossa que está se perdendo é uma desgraça, é o oposto de graça, e isso cria uma chaga tremenda no nosso coração. Nós sofremos muito mais pelos nossos do que por nós, não é verdade? É certo que você sofre muito mais pelos seus filhos crianças, pelos seus filhos adolescentes, pelos seus filhos jovens, que muitas vezes estão num caminho de perdição, desculpe, mas muitas vezes é assim. Ou também seus filhos, suas filhas que já se casaram, mas que não deixaram de dar trabalho, que não deixaram de dar preocupação, que estão com a vida atrapalhada, estão com a vida longe de Deus, estão com a vida se perdendo, estão com o casamento se perdendo, e aí a sua preocupação de pai, a sua preocupação de mãe, pelo seu filho casado, pela sua filha casada, e pela família que eles formaram, que são os seus netos, seus netinhos, e você é obrigado a gritar ao Senhor: meu Deus, a morte está na panela, na minha panela, na panela que eu criei. Senhor, mas o que foi que eu fiz, que sem perceber eu acabei colocando veneno dentro da panela? Eu devo dizer a você, assim como aquele discípulo de Eliseu foi enganado, e acabou colhendo não o que ele pensava que era um pepininho, mas era uma planta venenosa. O inimigo enganou a gente, e ele fez entrar na nossa panela, na panela da nossa vida, na panela do seu casamento, na panela da nossa família. Ele fez entrar aí o veneno que nós nunca esperávamos, que nós nunca quisemos. E interessante, esse veneno é o tipo do veneno de que fala essa passagem, que acaba prendendo a nossa garganta e acaba nos sufocando. E que bom que você grita: meu Deus, a morte está na panela. Mas o Deus que te ouve, Ele te indica imediatamente o remédio. Assim como lá naquele tempo, por inspiração de Deus, o profeta Eliseu pegou aquela farinha e a jogou
na sopa e todo o veneno foi retirado. Meu irmão, minha irmã, para retirar o veneno da panela, a morte que acabou introduzindo-se na sua panela, Deus nos deu a Eucaristia. Deus nos deu não uma coisa qualquer, Deus o Pai nos deu o corpo, o sangue do seu Filho, a alma, a divindade do seu Filho morto na cruz, do seu Filho chagado, para entrar na sua panela. Talvez a pessoa em questão, que talvez seja, quem sabe, o seu marido, ou quem sabe a sua esposa, porque há muita mulher, muita esposa, muita mãe hoje dando o maior trabalho, até levado pelas novelas, pelas conversas de amigas. Quanta mulher, meu Deus do céu, perdeu a cabeça, e ela que está dando trabalho, ela que está partindo para a infidelidade, ela que está partindo para outros programas, ela que partiu justamente para aquele negócio. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de encontrar a pessoa certa para a minha vida, a minha alma gêmea, essas invenções tremendas, e porque encontrou na faculdade, porque encontrou no emprego, porque encontrou por aí na vida, alguém que ela imaginou ser, e a tentação está nisso, né? A sua alma gêmea. Então, deixe de lado o seu marido, deixe de lado a sua história, deixe de lado os seus filhos, deixe de lado a sua família, para se encontrar com a sua tal alma gêmea, pondo tudo a perder, pondo tudo a perder. Talvez seja a sua esposa que está dando o maior trabalho e colocando veneno dentro da sua panela, a morte dentro da sua panela. E que doloroso para um esposo, que doloroso para um chefe de família, um pai de família, ter esse problema na sua vida. Mas, meu irmão, é através da Eucaristia, que talvez ela não possa e nem queira receber, mas você recebendo, a vida vai entrar na panela, para anular, para aniquilar, para destruir a morte que entrou na sua panela. E eu posso dizer a mesma coisa a respeito de um filho ou de uma filha, solteiro, jovem, casado, casada. E talvez o veneno seja você. Me desculpe, mas talvez o veneno seja você. Talvez você que perdeu a cabeça, talvez você que entrou para a infidelidade, talvez você que bebe e continua bebendo, talvez você que talvez tornou-se uma pessoa irresponsável, homem e mulher, não sei. Talvez você seja o filho, a filha que está envenenando. Desculpe, mas você que está sendo o veneno, você que está sendo a morte da panela da sua família. Mas o Senhor não tem condenação sobre você, não. Talvez você seja o responsável pela sua família, talvez você seja o pai dessa família, talvez você seja a mãe dessa família, com quem o Senhor tanto contou, e quem está agora trazendo veneno, morte para a panela é você. E é preciso dizer as coisas claras, mas o Senhor não tem condenação sobre você. Talvez seja você que esteja estrangulando a garganta da sua família, mas justamente por isso, Deus está derramando sobre você, especialmente agora, nesses dias da festa do corpo de Cristo, que vai unir a quinta-feira ao nosso domingo. O Senhor está derramando a sua misericórdia sobre você, Ele está derramando a farinha da Eucaristia sobre você. Talvez seja essa a sua ocasião. Ontem havia uma multidão conosco, você ficou, que bom que você ficou. Talvez seja essa chance que Deus lhe dá, até porque tem menos gente, então as filas lá na casa de Maria não sejam tão grandes como eram ontem, e você consiga ir fazer a sua confissão, para limpar a sua alma. Você que ainda não pode comungar pela sua situação de vida, porque infelizmente a morte está na sua panela, a panela que é a medidinha que você tem. Não sei quantos metros de altura você tem, não sei quantos metros de largura você tem, mas é nessa panela, que bom que você riu, é nessa panela justamente que acabou entrando a morte, mas imediatamente pode entrar nessa panela a vida, meu filho, pode entrar de novo a vida, minha filha, e é isso que Deus quer.
para você poder ir à Eucaristia, talvez hoje à tarde, amanhã. Vá, se confesse, mas se arrependa já agora. Eu tenho a certeza que essa palavra está tocando o coração de muita gente aqui, muita gente em casa, nos vendo, nos escutando. Arrependa-se já agora e diga para o Senhor: Senhor, eu estou sendo a morte na minha família. Meu Deus, eu estou sendo a morte na panela da minha casa, na panela da minha família. Eu estou sendo a morte da minha própria vida. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor tem. Eu estou apenas buscando, estou apenas pedindo, porque o Senhor tem misericórdia sobre mim. Senhor, que eu não me deixe abafar pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de acusação, pelo sentimento de condenação. Não, o Senhor não me condena, o Senhor não me acusa, o Senhor não está de dedo levantado na minha direção, pelo contrário, o Senhor está derramando sobre mim a sua misericórdia. O Senhor quer que eu comungue, o Senhor quer que eu receba de novo a vida, e o Senhor quer cantar para mim: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia. É falando para você: eu o ressuscitarei. Sim, eu ressuscitarei você. Eu te ressuscitarei. Sim, é a ti, não é outro. Eu quero te ressuscitar. Eu quero te ressuscitar. Eu ressuscitarei no dia final. E assim como o Senhor quer te ressuscitar no dia final, Ele quer te ressuscitar agora. Para te ressuscitar no dia final, Ele quer te ressuscitar agora. Porque a hora é agora e você não pode deixar para depois. Não, se você está sendo a morte na panela, ressuscite, deixe o Senhor ressuscitar. E você pode ressuscitar pelo sacramento da penitência, você pode ressuscitar pelo sacramento da Eucaristia, sim, recebendo o corpo e o sangue do Senhor. Ele quer que você ressuscite, assim como aquela simples farinha tirou a morte e devolveu a vida para aquela panela, para aquele alimento. Mas talvez a morte na panela seja por causa de outros. E quanta gente magoada, ressentida pelas coisas acontecidas e por isso sufocada. Não é verdade que o ressentimento, que a mágoa sufoca a gente? A gente fica assim, e pior que aperta o coração, não aperta a garganta, aperta o coração. E quanta gente com o coração apertado, sufocado, só pelo bendito ressentimento e a bendita mágoa. Mas eu tenho razão de ficar ressentido, eu tenho razão de ficar magoado. Veja o que me fizeram, veja o que continuam me fazendo lá na minha casa, no meu casamento, lá na minha família, lá na minha situação, lá no meu emprego, lá na minha paróquia, lá no meu grupo. Eu sei, bendito, eu sei, bendita, que os outros fizeram, e você tem razão de ficar ressentido, mas você não tem o direito de se matar. Você não tem o direito de se matar, porque o ressentimento e a mágoa é como esse veneno colocado na panela que mata a gente, como ia matar todos os discípulos de Eliseu. Você não pode deixar se matar pelo ressentimento, porque ressentimento mata. Esta dor do coração, essa tristeza do coração mata. E como diz o livro do Eclesiástico, levou à morte a muitos. Levou à morte a muitos. E você não pode ser mais um. Junto com o ressentimento, junto com a mágoa, existe a tal da decepção.
Você decepcionou-se com o seu casamento, você decepcionou-se com o seu marido, que lhe causou grandes decepções, você decepcionou-se com a sua mulher, porque lhe causou grandes decepções, você decepcionou-se, e muitas vezes acontece isso com os seus filhos, e como infelizmente os filhos estão decepcionando os próprios pais. Deixa eu conversar aqui, de tu para tu, mas não venho tirar foto não, porque a conversa é séria. Não venha. Quanto o pai, quanto a mãe, decepcionado, porque nunca esperou isso, porque não foi a educação que você deu, você investiu o que você não tinha no seu filho, na sua filha, e ele só tem causado decepção a você, e parece que não adianta o que você faz, parece que é pior, quanto mais você faz, parece que o bendito, a bendita, decepciona mais, isso sufoca o seu coração. Mas deixa eu dizer, eu sei que a causa vem dele, a causa vem dela, seu filho, sua filha, às vezes é um neto, né? Porque também coração de vô sofre, e coração de vô e de vó é muito mais sensível, né? Quanto o vô, quanto a avó, aí quase morrendo por causa da decepção, ainda mais porque era neto, né? E você amava tanto, e hoje, mas sabe, embora venha da pessoa, a causa seja a pessoa, seu filho, seu neto, sua neta, sua filha, na verdade o que sufoca a gente é a decepção, porque a decepção é tóxica, ela é cáustica, até a palavra cáustica lembra só da cáustica, e a decepção faz igualzinho esse veneno, do qual falou a Bíblia, que era o veneno que estava naquela panela, que prende a gente, que sufoca a gente. Deixa eu dizer, decepção mata. Você já viu essas figuras? Claro que viu, essas figuras, né? Tem uma caveirinha com dois ossos cruzados, né? E a caveirinha ali, às vezes nem precisa escrever perigo de morte, porque todo mundo está vendo que aquele sinal, né, é de perigo de morte, até quem não sabe lê a figura, né, que aquilo é perigo de morte. Nós podíamos colocar essa figura da caveirinha com os dois ossos cruzados aqui, em cima de qualquer decepção, seja decepção com quem quer que seja, também com igreja, também com padre, também com grupo, também com comunidade, também com dirigente, também com ministro, também com coordenador daquele movimento, daquele grupo. E parece que é até pior, porque a gente, claro, espera muito da igreja e das coisas da igreja, porque tudo está ligado com Deus, então a decepção acaba tocando Deus, acaba tocando igreja. E interessante que o nosso inconsciente, o Padre Léo gosta de ensinar isso, o nosso inconsciente ele não distingue as coisas, para ele não há nem passado nem futuro, tudo presente, e para o nosso inconsciente também, não existe a diferença entre o real, o concreto, e o irreal, o fictício, o fantasioso, e não existe diferença entre aquilo que é a realidade e aquilo que aquela decepção figura, porque quando você tem decepção, por exemplo, com um padre, queira ou não queira, para o seu inconsciente, não é só o padre, é a igreja, é a religião, é Deus, e o seu inconsciente não sabe distinguir, ele acaba ficando, o seu inconsciente, mas é seu, está lá dentro, está no mais profundo, é no fundo da panela, ele está decepcionado com Deus, e daí com religião, e daí com igreja, e daí com tudo, os outros padres, os outros ministros, as outras coisas que não tem nada a ver, mas porque a decepção atingiu o fundo da sua panela, e a decepção acabou atingindo Deus,
você tem uma tremenda decepção. Quanta gente está longe de Deus, quanta gente está longe da igreja, quanta gente não quer voltar para a igreja, quanta gente está na igreja, mas está na igreja como aquele filho, né? Que não tem nem cara para olhar para o pai. Vai à igreja, até frequenta, até faz, mas não sente mais o amor do pai, não sente mais a intimidade com Deus. Por quê? Por causa da decepção que ficou. Meu filho, minha filha, hoje é o dia que Deus mesmo, pela Eucaristia, quer entrar lá no fundo da sua panela e tirar toda a decepção. Jesus quer tirar, pela Eucaristia, toda a decepção que entrou dentro de você, com o Pai do céu. Toda a decepção que você acabou tendo com Ele, mesmo que você não tenha consciência, até por causa, quem sabe, de alguém que morreu, e você queria tanto que essa pessoa vivesse, queria tanto que essa pessoa superasse a doença, você pediu tanto a Deus que não levasse essa pessoa querida, que Deus curasse, que Deus fizesse um milagre, mas o milagre não aconteceu, a pessoa não melhorou, a pessoa pelo contrário morreu, e você não ficou apenas triste, você não ficou apenas com saudade, como seu inconsciente não distingue as coisas, como você pediu para Deus, como você esperou em Deus, como você aguardava um milagre de Deus, lá no fundo, o seu inconsciente está acusando a Deus. Você não, talvez no seu... Há muita gente que também no consciente acusa a Deus, desculpe, e não perdoa a Deus. Mas muitos nem sentem isso, mas lá o seu inconsciente se pôs contra Deus. Por que que o Senhor me levou àquela tal pessoa? E daí você murcha por esse veneno que ficou. E hoje Jesus quer, pela Eucaristia, ir ao fundo da sua panela. Ele quer ir ao fundo da sua panela e tirar todo o veneno. E Ele pode, e Ele quer, basta que você deixe, porque Ele não vai botar a mão na sua panela se você não deixar. Mas a sua parte é só deixar, é só permitir. Até se você nem sabe por que você tem tanta dificuldade com Deus, por que você, embora na igreja, embora no grupo, embora na renovação, embora na canção nova, falta alguma coisa, talvez seja alguma coisa assim, algum veneno que você não conhece que está na panela, mas que nem precisa você saber. Deus é fiel e justo e poderoso para retirar todo o veneno da sua panela. Então deixe que Deus tire todo o veneno que entrou na sua panela. E é isso, Senhor, que cada um de nós está pedindo. É isso, Senhor, que cada um desses teus filhos e filhas estão pedindo. Senhor, a morte entrou na minha panela, até mesmo sem que eu soubesse, Senhor, mas pelo poder da tua Eucaristia, Jesus, retira hoje, e retira agora. Tu tens o poder de fazer isso. Retira, até mesmo do fundo da minha panela, Senhor, todo o veneno, porque eu quero a vida. Eu quero, Senhor, a tua vida. E eu quero ser um filho e uma filha alegre, satisfeito, contente, cheio de vida, cheio de ânimo, cheio de coragem, cheio de entusiasmo, cheio de ardor por ti, Senhor. Eu quero e eu preciso, Senhor, essa vida. Eu não quero viver nessa depressão ou nessa semi-depressão, Senhor. Eu não quero viver nesse ressentimento, nessa mágoa. Eu não quero viver nessa decepção. Não, Senhor, eu não quero, Senhor, e eu não posso. Por isso estou pedindo, Senhor, dá-me a tua vida, dá-me a tua ressurreição pela Eucaristia, Senhor, porque o Senhor prometeu: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Sim, Senhor, para ressuscitar-me no último dia, o Senhor quer ressuscitar-me agora. Então ressuscita-me, Senhor, eu ressuscitarei, eu
ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei. Proclame com o coração: eu ressuscitarei no dia final. E deixa eu dizer, talvez o veneno que introduziu-se na sua vida, a planta venenosa que entrou na sua vida, talvez seja algum pecado. Algum pecado que se arraigou na sua vida. E você se sente até mesmo impotente diante desse pecado. Saiba, o Senhor, porque ama você e quer ressuscitar você no dia final, Ele quer ressuscitar você agora. Grite para o Senhor como gritaram eles: meu Deus, a morte do pecado entrou na minha panela, Senhor. Grite para o Senhor. Muitas vezes nós precisamos gritar, muitas vezes nós somos moles, nós estamos afogando e não gritamos, nós estamos sendo sufocados e não temos a coragem de gritar. Precisamos aprender a gritar, e o Senhor quer que a gente grite. Não é grito de desespero, mas é grito pela vida. Grite para o Senhor e saiba que Ele quer, e saiba que Ele pode, e porque Ele quer e pode, Ele tem tudo para fazer. Basta que você queira. O seu grito já é dizer: eu quero, Senhor, eu quero, seja o que for. Talvez seja um vício no qual você entrou, desde os viciozinhos tolos de cigarro, mas os vícios de bebida. E quanto jovem, quanto adolescente já bebendo em demasia, mas quanto adulto. E não dê mais desculpas, não diga que são apenas os aperitivos, não diga apenas que são as cervejas, porque você sabe muito bem da dependência que você está tendo da bebida. Não adianta ficar justificando, se realmente até o simples veneno da cerveja entrou na sua vida e você é dependente. Eu sei que talvez seja só no final de semana, mas você sente dentro de você o estrago que isso está fazendo, o veneno que tem sido para a sua vida. Você não tem sido a pessoa que Deus quer, porque aí eu coloco homem e mulher, porque é muita mulher também. Tem uma coisa perversa, né? Vocês viram que todas as propagandas de cerveja põem sempre mulher, e mulher bonita, e mulher pelada, e mulher sensual na propaganda. E eles sabem, porque eles conhecem psicologia da pessoa, psicologia da comunicação e psicologia do nosso inconsciente. E com isso não apenas estão fazendo com que muita gente vá para a cerveja, unido à imagem de mulher bonita, de mulher sensual, mas está fazendo com que muita mulher entre na cerveja. Na cerveja e em todas as outras bebidas. Isso é perverso. Deixa eu dizer com franqueza, isso é perverso. Ninguém tem o direito de ganhar dinheiro em cima de morte. E de matando, desculpe, eu vou usar uma palavra pesada, as nossas matrizes. E o pessoal que cuida de gado sabe muito bem a importância de uma matriz. Desculpe a expressão, de uma vaca boa, uma vaca matriz, capaz de criar grandes crias, porque é uma vaca maravilhosa. Mas gente, Deus fez muito melhor do que uma matriz. Deus fez as nossas mães, as mães presentes e as mães em potencial. E infelizmente o mundo de hoje, pela gana de ganhar dinheiro, e dinheiro injusto, e dinheiro de morte, está justamente matando na sensualidade, está matando no álcool, está matando na depravação. Desculpe, as matrizes que Deus criou para nós. E matriz vem de mãe, de mater. Quem quer ter uma mãe
do jeito daquelas mulheres da propaganda de cerveja. Você quer? De jeito nenhum. Mas nem elas, e nem mulher nenhuma, deve ser tratada assim. E como eu dizia, o nosso inconsciente não tem o real e o irreal, o real e o fictício, o real e o fantasioso. Para ele tudo se torna uma coisa só. E quanta gente, homem e mulher, entrando para a depravação e fazendo a junção entre cerveja e depravação, e cerveja e bagunça, e cerveja e sensualidade, por causa das benditas propagandas. Porque no nosso inconsciente tudo se une. Eles não ficam só na cerveja, eles vão também para a bagunça. Quanto filho da gente, quanta filha da gente, quanta neta da gente, porque eu já tenho netas, né? E netos grandes. Eu posso dizer que o Felipe, filho do Eto, é meu neto. Inclusive eu batizei o Felipe, já nos encontros, foi no encontro de jovem que eu batizei o Felipe e a Priscila, os dois. Portanto, tenho neto já casado. E você tem também. E ninguém tem o direito de matar aqueles que nós criamos para Deus. Verdade ou não é? Quanto neto da gente, quanto filho da gente entrando na depravação por causa dessas benditas, essas irresponsáveis propagandas. Ninguém tem o direito de vender, ninguém tem o direito de ganhar dinheiro em cima da desgraça humana. Gente, isso é pior do que guerra, isso é pior do que bomba atômica, porque está matando, e matando em série, está matando assim, em progressão, as coisas mais lindas que nós temos, que são os nossos filhos, que é a pureza no mundo. Isso atingindo aquelas que são as matrizes, as nossas mães, as nossas esposas, as que já são mães e esposas, e aquelas que são em potencial, porque todas as moças, todas as meninas já são chamadas por Deus para serem as nossas mães, para serem as esposas, para fazer um mundo novo com homens e mulheres novos. E justamente Satanás, ele é covarde, ele é sujo, ele está pegando justamente isso, essa gana de vender e essa gana de ganhar dinheiro, para justamente covardemente, injustamente acabar com as coisas mais preciosas que nós temos. Então eu estou dizendo para você, se você for inclusive na onda da propaganda, está bebendo, seja o que for, grite para o Senhor. Se você acabou se tornando dependente, você não passa um fim de semana sem álcool, você não tem uma festinha sem álcool, você não tem uma saída com seus colegas numa lanchonete, você não faz um programa sem álcool, grite para o Senhor, porque você não pode viver essa dependência. Pior ainda, se você já entrou para os tóxicos, mesmo por curiosidade, grite para o Senhor: Senhor, entrou a morte na minha panela, e o Senhor pode, e o Senhor quer me salvar, o Senhor pode e quer tirar da minha panela todo esse veneno. Grite para o Senhor, seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu vício, e se o vício e o pecado não é seu, é do seu filho, é da sua filha, é do seu marido, é do seu pai, é da sua mãe, grite para o Senhor: Senhor, meu Deus, a morte entrou na panela, entrou na minha panela, na panela da minha vida, na panela da minha família, na panela da minha casa. Senhor, tem misericórdia, vem e salva, e saiba, hoje especialmente, e nesses dias que vem logo depois da Eucaristia, logo depois da festa de Corpus Christi, e nos une a quinta-feira de Corpus Christi com o domingo, o Senhor quer conceder a nós esta graça. Então concede, Senhor, concede. Muitos, sem gritar para fora, estão gritando, Senhor, gritando aqui, gritando em casa, gritando diante da televisão, gritando diante do rádio, gritando diante da internet. Muitos estão gritando, Senhor, e nós sabemos, Tu ouves o grito desse Teu povo, Tu ouves o grito de cada um de nós, Senhor, porque Tu não queres e Tu não podes deixar que nós continuemos com esse terrível veneno na nossa panela. Então, Senhor, manda o Teu Espírito Santo,
Porque na verdade, Senhor, é pelo Espírito Santo que se faz a Eucaristia. É quando nós impomos as mãos e pedimos, vem Espírito Santo, e pedimos, mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo, e depois pronunciamos as palavras da consagração. É aí que o milagre, que a maravilha, que a transubstanciação acontece. Senhor, pelo mesmo Espírito derramado sobre nós agora, Senhor, realiza a tua obra em mim, realiza a tua obra em nós e aniquila todo veneno, destrói, anula, Senhor, todo veneno que entrou na panela das nossas vidas. Pede do fundo do coração e solta a sua voz assim. Você pode cantar desse jeito. É um canto livre que todo mundo pode cantar. Não tem uma letra determinada, são sons. Não tem uma melodia determinada, qualquer um pode cantar. Solte-se, solte-se. E na hora que você se solta num canto assim, o próprio Espírito Santo entra e ele dá o conteúdo, ele grita dentro de você, ele traz a graça. Sim, não é apenas uma oração que vai, é uma oração que volta. Chegou em Deus e volta para você com libertação. Obrigado, Senhor. Kandaramani allavari aravari, nanama allabani allavari, kandaramani allavari, kandaramani allavari, kandarama allavari, kandaramani. Uma pessoa alcoólatra pediu e o Senhor está atendendo você. Uma pessoa na homossexualidade pediu e o Senhor está atendendo você. Uma mãe aflita pediu agora há pouco e o Senhor está atendendo você. Um pai de família que entrou na infidelidade está gritando, está pedindo e o Senhor libertou você. Uma mulher que até se sentiu muito culpada, até dizendo: fui eu que trouxe veneno para a panela da minha casa, está arrependido, está pedindo, o Senhor está atendendo você. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Senhor. Uma jovenzinha, muito jovenzinha, que inclusive já passou por experiências sexuais, está pedindo, está gritando e o Senhor está atendendo você. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Uma pessoa que se sente terrivelmente oprimida, uma tristeza mortal, posso dizer, uma tristeza mortal. Você pediu, você gritou, o Senhor está atendendo você agora. Obrigado, Senhor, por aquilo que estás fazendo, aquilo que nós não podemos fazer, tu podes fazer. Uma família que já estava desunida, mas justamente nesse momento um dos dois cônjuges sentiu fortemente, pediu ao Senhor e gritou. O Senhor vai reconstituir a sua família, porque você gritou para o Senhor. Saiba, Ele está atendendo a sua oração, está atendendo o seu clamor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo. Ele pode e Ele quer retirar o veneno da sua casa, da sua família, da sua panela. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. O Senhor gritou por uma doença. O Senhor não, uma pessoa gritou ao Senhor por uma doença que está atormentando você. E o Senhor bondosamente viu a sua angústia e atendeu você. Você vai ver a obra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela obra que fez em cada um